rapaziada, fazendo uma gameplay aqui com o The Father V3 Pro. Faz algum tempo que eu tô com esse mouse aqui, quase um mês, e agora eu vou fazer uma gameplayzinha para testar ele e fazer um comparativo, né? Explicando, né, o comparativo, porque chegou para mim um Lanzu Atlantis, e eu tenho também vou fazer um review do V2 X-Lite e de um Glorious Model D, e posteriormente de um Katana Wireless. Então praticamente 3 mouse ergo, né? Que é os que eu gosto bastante, considero atualmente talvez os melhores mouses. E vou fazer do Lanzu Atlantis e do Katana X-Lite, que na verdade é os que não são, que são simétricos, mas se encaixam melhor na minha mão, porque o Pulsar X2, que é uma marca que eu gosto bastante, né? Que eu gosto muito do X-Lite V2, ele ficou muito pequeno. Então mesmo o médio não encaixou na minha pegada. Então aí eu acabei nem optando por gastar, por dar meu parecer, meu review, porque provavelmente ele vai ficar, eu vou ser tendencioso, né? Então esses outros aqui encaixou bem na minha mão, eles são mouses que eu gosto, né? Eu já tive um Model O padrão, né? Não o Ergo, o Model O Wireless, né? Talvez eu faça um review dele também. É que esse já tá para venda, porque eu já tive vários testes com ele, né? Eu já testei muito ele, então eu vou comentar sobre ele depois, né? Quando eu fizer com o Model D a comparação dos dois, porque é um mouse que eu já cansei de testar. E são bem semelhantes, né? Assim, na construção, nos botões. Vou falar o que teve de evolução, né? Em relação ao Model O, Model D, que vale para mim ainda muito a pena, eu acho. Dependendo do preço, o Model O ainda é um ótimo mouse, né? Se você pagar um custo-benefício bom dele. Mas quando eu fizer o review com o Model D e falar das características, eu vou fazer a comparação direta. Então aqui eu tô usando o The Father V3 Pro. Na verdade é um mouse impecável, né? Ele é impecável, não tem nem o que falar. Tudo nele é muito bom, né? Então os cliques são muito bons, os botões laterais são os melhores que eu já utilizei. Não que os outros botões sejam ruins. O Lanzu é muito bom, o clique lateral, e o X-Lite V2 muito bom. Mas o V3 ainda assim, acredito que tá aquele 5% na frente, certo? Pro meu gosto, né? Mas assim, todos vão estar no nível geral 10/10. Opa, não vi o cara aqui. Tava conversando, não vi. Todos vão estar no nível geral praticamente de 10/10, assim. O push travel deles, o pull travel deles lá é mínimo. O clique é muito rápido, expansivo, responde na hora. A diferença é que vai ficar por conta do
característica do Razer, né? Do Defather V3, ele é um clique um pouco mais mole o lateral. E o pulsário e o Lanzo, o Atlantis Lanzo, são cliques um pouco mais rígidos, mas assim, é muito pouca diferença, eles são muito bons, assim, dificilmente você vai falar assim, nossa, um é bom e outro é ruim. Na verdade você vai falar assim, minha preferência é que aquela pegadinha dos 3% a mais de um ou de outro. Então assim, são mouses que não tem como eu vir e falar assim, é ruim. Não. Em relação a cliques, botões, não tem, né? O que na minha opinião que é um excelente mouse, mas tem os cliques um pouco pior laterais, é o Katana. Nada que vá atrapalhar a jogatina ou incomodar, mas é um pouco pior, né? O clique lateral dele, né? É muito pior? Não, é um pouco pior. Mas que a promoção que tá o Katana vale muito a pena, né? Por $59, sem taxa, que não taxa, né? Eles colocam um valor inferior. Então assim, vale muito a pena. É um mouse que tem um custo-benefício espetacular. Esse eu já tenho há algum tempo, né? Eu já tenho usado e é um custo-benefício espetacular, que depois eu também vou jogar com ele e vou falar as características dele, onde ele peca e onde ele tem vantagem. Em relação ao Defather, acho que a única ressalva que eu faço é que em mãos muito pequenas ele não vai se encaixar muito bem. Né? Mãos assim abaixo de 18 centímetros. Mas eu consigo fazer uma pegada até híbrida com ele sem maiores problemas. Então eu uso Palm, mas às vezes eu uso a Claw e assim, minha mão tem 19 centímetros, eu consigo fazer essa variação de pegada. Agora, se você usa a fingertip agressiva, ele realmente não é um mouse para você. Ele só se tiver uma mão de 24, 25 centímetros. Mas senão ele não vai ser um mouse bom para você. Agora, em relação aos cliques, ao scroll, a precisão do sensor, eu sou um cara que usa sensor extremamente alto, né? O DPI eu abaixo bem no jogo e uso 3200 para tudo, para o jogo de LoL, para jogo de FPS, para mim, nos meus estudos, né? Usando tabela de Excel, tabela de Word, para sempre manter a memória muscular da mesma maneira, né? Então eu tenho essa característica de manter sempre no 3200 DPI. Aqui, nesse momento, né, nesse jogo, eu estou usando o Tiger, né? Tiger Sport, o EBA.
que na verdade é o meu preferido da Tiger Sport, apesar de eu ter alguns outros, o Ruyan, né, e o Ruyan 2, mas como eu gosto muito de Speed, os meus preferidos mouses é o Venus LGG e o Vancer, né, Tiger Acer da Vancer. Então, pra ver como eu gosto de mouse com alta velocidade, né? E uso 3200 de DPI e no jogo 0.7, então eu baixo bastante a minha DPI no jogo, né? Pra mim conseguir manter sempre essa pegada padrão, né? Pra não ter que ficar mudando. Então eu acho que isso traz uma boa memória muscular para jogar, apesar de não ser nenhum profissional, não ser nenhum jogador bom, é pura diversão mesmo. Jogo por puro passatempo, diversão, né? Não tem essa pretensão de ser profissional, né? E aqui ele responde muito bem esse mouse em mousepads mais lentos e mousepads mais rígidos. Ele tem uma precisão incrível se você aumentar a DPI, diminuir a DPI. A bateria dele é excelente e é só o preço que é meio alto mesmo, mas o mouse é excelente.